Muito bem. Eu cortei o primeiro vídeo porque o vídeo já estava com 11 minutos, né? Então, para não ficar um vídeo muito longo, né? Eu já fiz a verificação se estava ok o vídeo e partir para o próximo passo. Vamos lá, acredito que vou ter tempo de gravar, então, essa introdução aos atributos de Deus definido pelos puritanos, essa teologia profunda, né? Feito isso, dei uma breve introdução sobre os puritanos, o movimento em si, dá para você ter já uma noção, né? Se você assistir aquele vídeo. E agora vamos aqui, ó, sobre os atributos de Deus. Vamos ver o que tem de definição aqui. Ó. Os atributos de Deus, ó. Tem uma frase de um puritano chamado Stephen Charnock. Assim como a imensidão é a difusão da essência de Deus, a eternidade é a duração de sua essência. Sua duração é tão interminável quanto a sua essência é ilimitada. Tá vendo? Olha a profundidade dessa teologia desses homens. Agora eu te digo, isso aqui são palavras vazias ou palavras bem definidas por ele? São palavras que, para quem tem um raciocínio raso, definições rasas, você não entende definição nas palavras, mas que complexidade. Mas esses homens, ele tinham uma espiritualidade tão profunda que cada palavra ele tem suas definições. A imensidão é a difusão da essência de Deus. Ou seja, algo imenso. A eternidade, ou seja, um tempo ilimitado, é a duração da sua essência. Sua duração é tão interminável, ou seja, não tem fim, quanto a essência é ilimitada. Então vamos lá. Ele usa o mesmo, essência e eternidade como um complementando o outro, né? Nessa definição. Vamos lá. Então, quem vai falar sobre os atributos de Deus no capítulo de número 4 aqui, você que tem a obra quiser acompanhar, no capítulo de número 4 aqui na página 100, né? Que fala sobre os atributos de Deus, é o Stephen Charnock. Ele nasceu no 1628 e morreu em 1680, né? Ou seja, ele teve aí, eu vou arriscar aqui fazer uma matemática rápida aqui, 28 para 30 deu 2, né? Aí 30 para 80 deu 52 anos de idade, olha, novo, né? 52 anos de idade, né? Porque 3 com 5 dá 8, então. Vamos lá, morreu novo, né? Vamos lá, então. Vamos verificar aqui. Charnock estudou em Cambridge e mais tarde foi nomeado deão principal de Oxford. Ele era doutor, tá? Eu já li aqui anteriormente. Ele era médico, certo? Homem inteligente, certo? E fala aqui que a doutrina de Deus foi um tema importantíssimo entre os reformados ortodoxos. Na Inglaterra do século XVII, vários teólogos puritanos escreveram estudos de assuntos polêmicos em que refutavam inúmeros erros de tradições teológicas, em particular do socianismo. Certo? Ele fala os nomes de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, as pessoas da divindade. As 3 primeiras categorias trata da doutrina de Deus. Então, os atributos vai falar sobre a doutrina de Deus, né? Está dentro dessa categoria. As 3 primeiras categorias tratam da doutrina de Deus, né? E no sentido estrito. O 4º tópico diz respeito à operação do decreto divino em relação a obviar com os 3 precedentes, a trindade.
Então vamos lá, vamos seguir adiante aqui. O que é Deus? Ele dá uma definição, olha só, isso é uma profundidade, tá? Vou tentar aqui falar e parafrasear aquilo que eu entendi, tá? É um assunto bem complexo e o objetivo aqui é mais explicar sobre os atributos de Deus, porque é algo mais nítido, né? Mais claro de se entender. Vamos lá. O ser de Deus está necessariamente atrelado aos conceitos de essência e existência. Ou seja, a essência dele, a existência dele, ou seja, aquilo da forma como ele já se revelou à humanidade através das escrituras, certo? Que é onde nós temos o registro. O primeiro é analisado na exposição de Charnock sobre João 4:24. Deus é espírito. Isso é irrefutável. Ele não possui nada corpóreo, nenhuma mistura de matéria, não é substância visível, não é corporiforme. Charnock comenta que João 24 é o único lugar em toda a Bíblia em que Deus é explicitamente descrito como Espírito, pelo menos nessas exatas palavras, totim verbis. Charnock afirma que Deus pode ser descrito de duas maneiras, por afirmação, por exemplo, Deus é bom, então está afirmando, ele é bom, ou seja, a bondade é um atributo dele, certo? E por negação, Deus não possui corpo, ou seja, está negando a existência do seu corpo. A primeira ele atribui tudo que seja excelente, ou seja, ele é bom. A outra separa de tudo que seja imperfeito, ou seja, se ele não tem corpo, então significa que ele é perfeito, porque o corpo humano, às nossas vistas, é imperfeito, certo? Então vamos lá. No entendimento de Charnock, a via de negação é a via para entender a Deus. É a melhor via para entender a Deus, ou seja, que ele não tem corpo. Aliás, é a via pela qual costumeiramente entendemos a Deus. Para descrever a Deus, a palavra mutável se torna imutável, ou seja, aquele corpo que muda, né? Ou seja, se você não tem corpo, então ele se torna imutável, porque o corpo geralmente passa por mudanças e transformações. Ou seja, Deus não pode mudar, certo? Quando se afirma que Deus é espírito, afirma-se ao mesmo tempo aquilo que ele não é. Ele não tem corpo algum, ou seja, quando se diz que Deus é espírito, consequentemente ele não tem um corpo físico, certo? Então, nós estamos dando essa definição sobre Deus, certo? Então, vamos partir para cima aqui. A simplicidade de Deus, mas deixa eu só ler essa definição aqui. Segundo a qual a espiritualidade é o primeiro atributo de Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. É um espírito puríssimo, invisível, sem corpo. Por esse motivo, a defesa de Charnock faz Deus como espírito e é um ponto de partida apropriado para a análise dos atributos de Deus, a principal parte do estudo de Charnock. Vamos lá. A simplicidade de Deus. Olha o que Charnock fala. Esse tópico parece estranho, visto que o estudo de Charnock sobre os atributos de Deus não contém uma seção dedicada explicitamente à simplicidade. Aliás, conforme analisado por Richard Muller, embora o conceito de simplicidade divina fosse defendido por praticamente todos os teólogos do século XVI e XVII, ortodoxos, né, em seus sistemas teológicos nem sempre analisaram o atributo independente, mas não há dúvida de que em muitos lugares Charnock afirma a simplicidade de Deus. O conceito de simplicidade divina, de que Deus é constituído de múltiplas partes. Deus não é constituído de múltiplas partes, certo? Por isso, ser simplicidade. É afirmado por teólogos, certo? Ele não é um ser composto, resultado de somas de suas partes. Deus é o ser mais simples, pois aquilo que por natureza vem primeiro, não tendo nada por trás. Não pode de modo algum ser entendido como algo composto, né? Ou seja, a simplicidade de Deus. Deus é Deus, ele não tem nada por trás dele, como se tivesse algo oculto em Deus, é isso que ele fala. É simples, é Deus. Os seus atributos ali em uma pessoa, né? Vamos seguir aqui. A Escritura não fala a respeito dela. A simplicidade de Deus é um conceito difícil de compreensão.
Mas de uma maneira de entender que os teólogos reformados queriam dizer que ela, por negação, é afirmação. Em termos negativos, a simplicidade nega que existam duas coisas diferentes em Deus. Em termos positivos, a simplicidade afirma que tudo que esteja em Deus é Deus. A simplicidade é, então, o atributo divino incomunicável, ou seja, no qual ele não comunica, ele não compartilha com ninguém, é um atributo próprio. Assim como a santidade, ele comunica com os seus escolhidos, com os santos, né? Ele nos torna santo como ele. A simplicidade de Deus ela não é comunicável, mediante o qual concebemos a natureza divina não apenas como livre de qualquer combinação, mediante o qual concebemos a natureza livre de qualquer combinação. Não tem nenhuma combinação. Deus é perfeito porque combinou bondade com amor. Não, Deus é perfeito em si só, certo? Independente, Deus é perfeito.